Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver, gente, simplesmente uma das questões mais bonitas da história do CMRJ, o Colégio Militar do Rio de Janeiro. É uma questão da prova 2018 para 2019. Ela é daquelas que, assim, separa os homens dos meninos, né? Aquela frasezinha como se diz costumeiramente, né? É o que separa os homens dos meninos, é uma questão realmente muito exigente, mas extremamente bonita a resolução dela. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E antes de começar, eu peço a vocês a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem esse canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela é bem direta ao ponto, ela diz isso. Aqui na figura você tem três círculos de centros O1, O2 e O3, e os raios deles são Rzão, Rzinho e Nzinho, respectivamente. Eles são tangentes exteriores e também são tangentes a uma reta T, horizontal, como está na figura. Aí ele quer que você diga como é que é a expressão do N em função do Rzão e do Rzinho. Ó, vai dar um desses itens aqui. Ó. Só de olhar para os itens, você vê que ela não é uma questão fácil, né? Vocês vão ver como realmente é uma questão muito exigente, mas ao mesmo tempo extremamente bonita. A gente precisa pôr uns segmentos aqui, gente. Quando a gente põe alguns segmentos, eu vou até usar o formas aqui para poder ficar mais fácil. Vou colocar aqui alguns segmentos que são importantes. Ó, um deles é mais ou menos passando aqui pelo centro, é mais ou menos aqui assim. Esse centro é horizontal aqui, né? Esse segmento é importante e precisa de mais dois a princípio. Depois eu vou pôr mais segmentos. Esse daqui que liga para o centro O1, ele é bem importante. Eu vou pôr mais um outro segmento que também é importante. Que liga do O2 para o O3. Mais ou menos aqui, assim. Pronto, esses três segmentos, gente, eles são bem importantes para a gente. E aí eu vou mostrar para vocês por quê e fazer umas continhas aqui. Ó. Aqui a gente sabe que vai formar 90 graus. Aqui forma 90 graus. E aí o que, que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou chamar esse ladinho daqui da direita, eu vou chamar de A. Esse ladinho aqui da esquerda eu vou chamar de B. E aqui, gente, ó, os pontos de tangência, eles são muito interessantes. Ó, vou deixar bem destacadinho esses pontos de tangência. Porque o que, que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui a gente vai ter Rzão. Bem aqui a gente vai ter Nzinho. Aqui a gente vai ter Nzinho. Aqui a gente vai ter Rzinho. E aí o que, que a gente tem que se ligar? Aqui é o que a gente chama de transporte de segmento, né? Ali a gente formou retângulos. Ó. Quando a gente faz, né, esse traço que eu fiz aqui, né, que é horizontal, a gente vai fazer o transporte de segmentos aqui, ó. Aqui a gente vai ter Nzinho e aqui a gente vai ter Nzinho. Pelo fato de você ter aqui paralela, né, uma paralela, então certamente esses segmentos aqui vão ser Nzinho e Nzinho. E aí o que que acontece? Quando a gente faz isso, essa partezinha daqui de cima, por diminuição, né, por diferença dos segmentos, aqui a gente vai ter Rzão menos Nzinho. Esse pedacinho aqui vai ser Rzão menos Nzinho. Mesma coisa do outro lado. Aqui do outro lado a gente vai ter isso. Ó. Fazer aqui um prolongamentozinho. Aqui desse lado certamente a gente vai ter isso. Rzinho menos Nzinho. Rzinho menos Nzinho. E aqui a gente vai ficar brincando de Pitágoras. A gente vai brincar de fazer o teorema de Pitágoras. E a gente vai chegar na nossa resposta. Eu vou começar pela direita. Quando eu pego aqui o triângulo da direita, eu vou fazer o Pitágoras. Quando a gente faz o Pitágoras aqui na direita, o que, que a gente vai ter? A hipotenusa vai ser Rzinho mais Nzinho, percebe? E os catetos vai ser Azinho e Rzinho menos Nzinho. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai fazer Rzinho mais Nzinho ao quadrado. É a mesma coisa que A ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, mais Rzinho menos Nzinho ao quadrado. Aí aqui a gente desenvolve os produtos notáveis, né? Ele vai ficar Rzinho ao quadrado mais 2 Rzinho N mais Nzinho ao quadrado. Do lado direito a gente vai repetir A ao quadrado, se soma com Rzinho ao quadrado menos 2 Rzinho N mais Nzinho ao quadrado. Aí aqui ó, a gente vê claramente, aqui dá para cortar R ao quadrado, vai embora com R ao quadrado, N ao quadrado vai embora com N ao quadrado, e aqui a gente vai ficar simplesmente com Azinho ao quadrado. Quando a gente joga esse menos 2Rzinho N para o outro lado, fica 2Rzinho N mais 2Rzinho N, fica 4Rzinho N. Aí quando a gente tira aqui a raiz quadrada, a gente vai ficar com 2, né, que a raiz de 4 é 2, raiz de Rzinho N. Aí pronto, a gente guarda isso daqui. Eu vou chamar isso daqui de equação número 1.
Essa é a nossa primeira equação. Aí agora eu vou fazer, gente, o Pitágoras no triângulo da esquerda. Ó. Eu vou primeiro aqui mostrar ó, a hipotenusa. Rzão mais Nzinho. Ó. A hipotenusa é Rzão mais Nzinho. Um cateto é B, o outro cateto é Rzão menos Nzinho. Vocês vão ver que é uma conta extremamente parecida com a primeira. Eu vou primeiro escrever aqui, depois eu vou baixar um pouquinho ali, beleza, gente? Para poder vocês olharem para a figura e saber que o que eu estou escrevendo aqui é a mesma coisa do que está na figura. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ó. Rzão menos Nzinho ao quadrado. Aí agora a gente vai desenvolver os produtos notáveis e assim a gente vai encontrar outra equação aqui. Ó. Vai ficar Rzão ao quadrado mais 2 vezes Rzão vezes Nzinho mais Nzinho ao quadrado igual a Bzinho ao quadrado mais aí o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí a mesma coisa da primeira, ó. Rzão ao quadrado vai embora com Rzão ao quadrado. Nzinho ao quadrado vai embora com Nzinho ao quadrado. E a gente vai encontrar uma expressão extremamente parecida com a primeira, gente. A gente vai ficar com Bzinho ao quadrado é igual a 2Rzão N mais 2Rzão N fica 4Rzão N. E no que a gente tira a raiz, a gente vai ficar com 2 raiz de Rzão N. Aí essa é a expressão que representa o P. Né? Só ajeitar esse R aqui que ficou meio feinho ele. 2 vezes raiz de Rzão N. Aí isso aqui eu vou chamar de equação número 2, gente. A gente encontrou A, agora a gente encontrou o B, equação número 2. Aí agora, gente, eu vou voltar para a figura e eu vou fazer um outro segmento que é super importante. Na verdade, eu vou fazer mais 2 segmentos que são super importantes. Ó. Vou colocar mais esse segmento aqui, que liga do O3 para o O1. É um segmentozinho bem importante, que liga do O3 para o O1. E eu vou pôr mais um outro segmento, gente. Esse outro segmento ele é fantástico também, que é um horizontal, bem aqui do O3 para o outro lado. A gente põe essa horizontalzinha aqui, aí olha o que vai aparecer, gente. É muito incrível o que a gente vai ver agora. O que a gente tem aqui quando a gente faz isso? A gente vai ter que aqui, né, essa partezinha aqui de cima tem um Rzão, aqui a gente vai ter um Rzinho, e aí quando a gente pega esse pontinho aqui, né, onde eu estou colocando esse ângulozinho de 90 graus, aqui a gente vai formar um outro triângulo retângulo, gente. Só que aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu vou até botar uma setinha aqui para não ficar confuso. Eu vou botar até uma setinha para não ficar confuso. Você vê que aqui da linha onde tem essa reta T, aqui pro O3, a gente tem o Rzinho, não é isso? Só que aqui do outro lado a gente também tem o Rzinho e o Rzão. Então, essa diferençazinha desse segmento do O1 para esse pontinho vai ser Rzão menos Rzinho. Tá conseguindo enxergar direitinho? Ó, Rzão menos Rzinho. Então, é isso que vai ser aquele cateto. Ó. Aquele cateto vai ser Rzão menos Rzinho. E aí pronto, quando a gente faz isso, a gente vê que esse outro cateto, gente, por questão de transporte de segmento, a mesma coisa, ele vai ser A mais B. Né? Ele vai ser Azinho mais Bzinho. Desse pontinho aqui da esquerda para cá, para o O3. Né? Você vai ter tipo o transporte desse segmento aqui, AB, ele vai passar aqui para cima. Você forma um retângulo. Né? Se você forma um retângulo, certamente esses lados vão ser lados que são iguais. E aí a gente pode fazer de novo o Pitágoras, gente. A gente vai fazer o Pitágoras. Só que agora é um Pitágoras que tem que ser feito com mais cuidado, porque tem 3 produtos notáveis, né? A gente vai ficar com Rzão mais Rzinho, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual a Rzão menos Rzinho ao quadrado, mais Azão mais Bzinho ao quadrado. É isso que a gente vai ter. Vão ser 3 produtos notáveis aqui. Essa aqui é a parte maior da questão, de contas, né? Mas isso aqui a gente vai chegar no nosso resultado. Rzão ao quadrado mais 2 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado igual Rzão ao quadrado menos 2 Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Esse aqui, gente, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o primeiro e o terceiro e aí vou colocar o segundo termo aqui por último. A gente sabe que a gente pode fazer isso, né? A soma é comutativa, então a gente pode fazer isso. Ó. Já desenvolvi os 3 produtos notáveis. E bem aqui o que a gente percebe, ó. Dá para cortar Rzão ao quadrado, vai embora com a Rzão ao quadrado. Rzinho ao quadrado vai embora com a Rzinho ao quadrado. E aí aqui a gente vai ficar com isso, ó. A gente vai ficar com 2 Rzão Rzinho
somado com 2 arrezinho, já vou fazer até direto, gente. Esse 2 arrezinho vai se somar com 2 arrezinho, ele vai ficar 4 arrezinho. Ele é a mesma coisa, aí é que eu já vou substituir, gente. O A, né, eu já vou substituir aqui o Azinho, né, ao quadrado, né? Aqui eu vou substituir, tá tudo certinho, olha, gente. Deixa eu só conferir aqui se tá tudo certo nessa conta. Acredito que tá, né? Tá tudo certo mesmo. Aí aqui eu vou substituir esses 3 termos, né? O termo do Azinho ao quadrado, do Bzinho ao quadrado e desse 2AB, né? Lembrando que isso aqui foram aquelas expressões que a gente já encontrou, ó. Azinho ao quadrado vai ficar 2, vai ficar 4Rzinho N, e o Bzinho ao quadrado vai ficar 4Rzão N. Então é isso que a gente vai ter. Ó, aqui a gente vai ficar com o Azinho ao quadrado, né? O Azinho ao quadrado ele vai ficar 4 Rzinho N, né? O Azinho ao quadrado vai ficar 4 Rzinho N, e o Bzinho ao quadrado ele vai ficar 4 Rzão N, aí somado com 2 vezes a raiz, né, de... porque esse aqui tem que ser feito com muito cuidado, gente. Aqui eu tô fazendo sem olhar ali para o que eu tinha escrito, né? Aqui a gente vai ver que vai aparecer 2, 3 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é cada uma daquelas expressões. E aqui a gente vai ficar com raiz de Rzão, Rzinho, Nzinho ao quadrado. É isso que a gente tem quando a gente substitui esses termos, né? Aí aqui, ó, a gente vai poder dar uma ajeitada nessas expressões. Aqui eu vou repetir essas primeiras. E aí aqui o que eu vou fazer? Propositalmente eu vou escrever assim, ó, 4 vezes 2, e esse n ao quadrado, gente, ele pode passar o n para o lado de fora, raiz de Rzão, Rzinho. Pronto, ó, quando a gente faz isso, olha o que apareceu. A gente pode cortar 4 com 4, com 4, com 4. A gente vai poder cortar todos esses 4, que é um fator comum, tá em todos os termos. A gente vai ficar com Rzão, Rzinho. E aqui você vê que a gente consegue colocar o n em evidência. Quando a gente põe o n em evidência, aqui eu já vou dar uma reorganizada nesses termos. Ó. Vai ficar Rzão, que se soma com 2 vezes raiz de Rzão, Rzinho. E aquele Rzinho eu vou deixar aqui no terceiro termo. Ó. E aí, olha só, quando eu passo dividindo, a gente vai chegar na nossa resposta. Ele vai ficar Rzão, Rzinho, dividido por Rzão, mais 2 vezes raiz de Rzão, Rzinho, que se soma com Rzinho. E aí, isso daqui a gente vê que um dos itens, ele condiz com isso que a gente acabou de chegar. Ó. Rzão, Rzinho, dividido por Rzão, mais 2 raízes de Rzão, Rzinho, mais Rzinho. Ó. Ele vai ser a letra B. A resposta é a letra B de bola. A letra B ela bate direitinho com o que a gente acabou de encontrar. Você vê que questãozinha pancada, né, galera? Essa questão é, assim, como eu falei, ela é uma questão difícil, né? Uma questão que tem umas contas enormes. Mas, assim, a linha de raciocínio e o resultado dela, gente, é sensacional. É uma coisa, assim, que, para quem gosta de geometria plana, passa a se apaixonar ainda mais por esse conteúdo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo passo a passo. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!